Está, então, muito boa tarde a todos e a todas. Queria começar por cumprimentar aqui as minhas colegas que vão estar neste painel, mas cumprimentar também todos os professores, tanto presentes e todos aqueles que nos estão a acompanhar à distância, agradecendo muito o convite que a Casa do Professor Ando me fez, tanto para poder partilhar tanto convosco o que tem sido a experiência do Programa Transversal de Mentoria Interpares da Universidade do Porto, a Mentoria do Porto, que, tendo as suas particularidades, tem alguns aspectos que, espero eu, possam também vir a ser pertinentes e úteis para pensar alguns programas de mentoria em termos do ensino básico e secundário, com a consciência clara de que a idade dos estudantes também é diferente, o contexto também é diferente e, portanto, nunca haverá transposições mecânicas do programa. Mas já... Portanto, o programa da Universidade do Porto é um programa relativamente recente, ele foi criado em 2019, faz agora 4 anos, mas tem antecedentes, não é? E os antecedentes começam, de facto, num programa de mentoria na Faculdade de Psicologia e de Ciências de Educação, e assim já com 12 anos de existência, e também de programas de mentoria que começaram a existir em alguns cursos da Faculdade de Engenharia, e é a existência desses programas e a importância crescente que eles foram assumindo que levou a reitoria da Universidade do Porto a desafiar as docentes responsáveis por esses programas para pensarem a implementação de um programa transversal a toda a universidade. Portanto, é desse programa que hoje vos venho um pouco falar. Como é que surge a ideia da mentoria, os programas de mentoria? Tem a ver com os desafios crescentes que cada vez mais se colocam às instituições do ensino superior na integração dos novos estudantes. Eu penso que se isto é verdade para o ensino superior, não deixa de ser verdade também para muitas escolas do ensino básico e secundário, onde se colocam cada vez mais desafios não só com a grande diversidade dos estudantes que hoje estão nos diferentes níveis do ensino básico, o próprio alargamento da escolaridade obrigatória, mas também em muitos casos até com um número crescente de estudantes que vêm, e de crianças e jovens, que vêm de outros países, e as nossas escolas também hoje, desde o primeiro ciclo, são cada vez mais escolas multiculturais. E isto no ensino superior também acontece e é de facto um desafio que se coloca também às instituições. E portanto a necessidade de contrariar processos de insucesso escolar, de abandono escolar que se verificavam e que se continuam a verificar no ensino superior, resultantes até de esta adaptação que muitos jovens têm que fazer a um novo contexto, a um percurso muito diferenciado. Muitas vezes são a primeira geração de estudantes do ensino superior da família e, portanto, não têm uma tradição familiar que os prepare também para o que é isto, o ensino superior. Portanto, isto levou a que, crescentemente, as instituições do ensino superior vão compreendendo que não se podem demitir da responsabilidade da integração, do apoio à integração dos novos estudantes. Durante muitos anos o ensino superior considerou que não tinha que se preocupar com isso. E, portanto, isto ficou muitas vezes entregue a grupos mais ou menos diferenciados, de estudantes, com questões de natureza diversa, e as instituições do ensino superior assumiam que não eram com elas. Crescentemente essa consciência tem vindo a mudar e hoje há cada vez mais, as instituições do ensino superior assumem que é uma responsabilidade sua e, portanto, estão a nível nacional e a nível internacional a crescer o que são os programas de mentoria interpares, às vezes com designações ligeiramente diferentes, mas muito assentes neste princípio. Portanto, a mentoria da Universidade do Porto, quando é criada, ela de facto vai beber ao que era a experiência dos programas de mentoria já existentes e é isso que a levou a serem aprovados uns princípios orientadores do programa que determinam os seus objetivos, os seus eixos estruturantes e os modos como ela se organiza e funciona. Do ponto de vista dos objetivos, portanto, desde logo uma preocupação foi com acompanhar e integrar digna e plenamente todos os estudantes, sejam nacionais ou internacionais, na universidade, nas diferentes escolas que a integram, nas diferentes unidades orgânicas, mas também nas residências universitárias. Esta é uma questão que é muito importante. Às vezes são estudantes com maiores dificuldades, às vezes, de integração, porque acresce tudo o resto, o ser também a primeira vez que saem de casa dos pais e às vezes para sítios bem distantes. Procurar promover a equidade e o sucesso académico, a resolução de dificuldades de tipo muito diverso, desenvolver muito sentimento de bem-estar e de pertença à universidade e ao curso que frequentam
e também para dinamizar contextos de formação e aprendizagem que permitam o desenvolvimento de um conjunto muito significativo de competências e contextos de formação e de aprendizagem que extravasam a sala de aulas. É assumir tanto que a própria universidade, a própria faculdade, ela em si mesmo pode e deve ser um contexto de aprendizagem que não se limita àquilo que acontece no espaço da sala de aula das diferentes disciplinas. E, portanto, fomentar também esta construção de espaços de liberdade e de autonomia nos estudantes, permitindo e contribuir para a sua formação integral. Tendo estes objetivos, a mentoria da Universidade do Porto assumiu um conjunto de eixos estruturantes que nos parecem essenciais. Desde logo, é um programa institucional. É um programa da Universidade do Porto, em cada faculdade onde o programa funciona, ele é um programa da faculdade. Daqui a pouco direi alguns números. É um programa que valoriza, que reconhece e valoriza a importância fundamental das relações interpares, assumindo que os estudantes são eles também elementos muito importantes no apoio à integração digna e solidária dos novos colegas. Isto significa que nós temos depois na mentoria dois grupos de estudantes. Os mentores é qualquer estudante a partir do segundo ano do respectivo ciclo de estudos e os mentorados, que são estudantes que estão a chegar pela primeira vez à Universidade do Porto a qualquer curso que seja. Pode ser ao nível da licenciatura, mas pode ser também ao nível do mestrado. É o caráter voluntário da participação. Toda a gente que está na mentoria porque quer estar na mentoria. Os mentores voluntariam-se para ser mentores, os mentorados querem ser mentorados e já irei falar dos docentes que responsáveis pelo programa também são docentes que se voluntariam para o fazer. No que se refere aos mentores, também é uma característica para nós importante, não fazemos nenhum processo de seleção dos mentores. Assumimos que todos os estudantes que querem ser mentores devem ter a oportunidade de ser mentores, porque isso é também uma experiência formativa da máxima importância para eles. Depois assumimos que a Universidade do Porto é algo muito grande e, portanto, havendo um conjunto de princípios que são comuns e caracterizam a Universidade do Porto, depois ela vai se organizar de formas diferenciadas em função das especificidades de cada escola, das especificidades de cada curso. É um programa que se assume como um programa pedagógico. Portanto, com uma fortíssima componente pedagógica de formação dos estudantes, de apoio à formação dos próprios mentorados, mas desde logo também de formação dos mentores, e portanto assume-se como um princípio fundamental que ele seja coordenado por professores e toda a coordenação do programa aos vários níveis é assegurada por docentes, naturalmente que em diferentes formas com a colaboração e apoio de alguns técnicos. O papel dos professores coloca-se aqui a vários níveis, desde esta dimensão pedagógica e educativa, o acompanhamento das relações interpares, o pensar a organização e a adequação da mentoria a cada um dos níveis, enfim, também mediação das próprias situações que possam existir entre vários órgãos dentro da faculdade. Em termos de organização, que às vezes são questões que são importantes as pessoas terem a ideia, nós estamos a falar de um programa da universidade, poderíamos estar a falar de um programa de um agrupamento, e, portanto, há aqui uma ligação direta à reitoria, através do Polouro da Formação e Organização Académica. Depois há uma comissão científica e pedagógica do programa, com docentes de diferentes faculdades. Há uma comissão coordenadora transversal, que tem 1 a 2 docentes de cada escola da Universidade do Porto, que integram o programa. Tem um secretariado de apoio, com uma técnica. Tem depois comissões de faculdade. Em cada escola há uma comissão de docentes, que são os docentes que coordenam o programa na respectiva faculdade. E, mais recentemente, tem uma comissão transversal de mentores que reúne também 2 a 5 estudantes, mentores, de cada uma das unidades orgânicas da universidade e que é uma estrutura consultiva, mas tem sido muito importante para nos ajudar a pensar a mentoria. De que mentoria estamos nós então a falar, em termos de números? Neste momento integra 13 das 14 faculdades da universidade, uma delas eu coloquei aqui à parte, porque entrou para o programa no mês passado e, portanto, os outros números não integram dados dessa faculdade. Portanto, neste momento, de facto, existem 13, em 4 residências, mais de 100 ciclos de estudo, considerando licenciaturas, mestrados e doutoramento, tem perto de 100 professores envolvidos na coordenação aos vários níveis e tem 2.100 mentores e 2.600 mentorados. Isto está no letivo que está agora a terminar. Alguns dados, o programa é regularmente monitorizado,
as informações que nós temos, e são muito similares de escola para escola, é que a maior parte dos estudantes contactam com os seus mentores, com os seus mentorados, 1 a 3 vezes por mês, anda aqui nos 50%, depois há alguns contactos, há quem faça um contacto mais próximo, há que seja um contacto mais esporádico. Os tipos de apoio, que é uma questão importante. O apoio académico tem um peso forte, o apoio académico tem a ver com, muitas vezes, dar algumas dicas sobre métodos de estudo, apoiar no que é esta transição de passarem para um percurso que deixou de haver os manuais escolares, não é? Que passam a ter que estudar por textos, por bibliografia, que os professores recomendam, por ter que fazer uma série de pesquisas que, em termos do ensino básico e secundário, as lógicas são um pouco diferentes. A própria organização do ano em semestres, algumas escolas hoje do ensino secundário também já estão assim em semestres, mas a maior parte ainda não está. Portanto, os métodos, os processos de avaliação, portanto, há aqui um conjunto de inquietações que muitas vezes os estudantes do primeiro ano têm, e que poderem falar com um colega que já passou por isso, tem um papel muito importante em acalmar e até, em certo sentido, prevenir algumas situações de maior stress, de maior ansiedade, designadamente em épocas de avaliações. Mas também é reconhecido o apoio do ponto de vista da integração social, porque isso lhe permite o contacto com uma série de outros estudantes, a integração em determinadas redes e grupos. O apoio nos serviços de cada faculdade. 2 minutos, sim. O apoio nos serviços de cada faculdade e depois também o apoio nos serviços com a Universidade do Porto. Em termos que é um dado muito interessante, perguntado aos estudantes o papel da mentoria na resolução no contributo para o sucesso. Cerca de metade dos estudantes mentorados reconhecem que a mentoria foi muito importante no seu desempenho académico, mas 30% dos mentores também o dizem, o que é significativo, assumindo que desenvolveram um conjunto de competências desde a solidariedade, a empatia, o sentido de responsabilidade, o sentido ético também, o compromisso com o outro, tanto que são questões, tanto que são muito importantes de assinalar. Há aqui um conjunto depois de procedimentos, que eu vou ser aqui muito rápida nisto, naturalmente que há uma fase de inscrição dos mentores, está agora a decorrer, é assegurado depois sempre, logo de início, um processo de formação dos mentores, assumindo-se, no entanto, isso para nós é uma característica muito importante e que ressalta o papel dos docentes, é que a formação do mentor faz-se num seminário no início do ano, mas ela faz fundamentalmente no exercício de ser mentor e no trabalho que eles têm ao longo do ano. A mentoria funciona durante todo o ano letivo. E essa formação vai acompanhando através de uma multiplicidade de iniciativas. Os mentorados inscrevem-se logo que as aulas se iniciam, portanto vão começar as inscrições em setembro, e depois há um processo de criação de díadas de mentores e de mentorados, com procedimentos diversos. Não há aqui um procedimento único para a criação dessas díadas. Esta é uma base muito importante do funcionamento da mentoria, mas rapidamente nós nos apercebemos, já na mentoria FEPSEUP, que isto sendo importante não era suficiente. E, portanto, que fazia muito sentido a promoção de um conjunto de atividades e iniciativas que permitissem agregar o conjunto dos mentores, mas também o conjunto dos mentores e dos mentorados. E, portanto, a nível de cada escola, são múltiplas as iniciativas que os próprios mentores, com a coordenação dos professores, muitas vezes organizam para os estudantes do primeiro ano, ou todos eles juntos, cria laços, cria sentido de pertença, e elas são muito diversas e permite também que os estudantes aprendam a organizar iniciativas e serem capazes de as promover, mas também, com a criação da Mentoria ao Porto, a organização de um conjunto de iniciativas transversais que fortalece este sentido de pertença à própria universidade. Desde encontros anuais que têm sido feitos, que são também grandes momentos de encontro e de convívio, também umas jornadas anuais. O que é que são estas jornadas? São mais momentos de reflexão sobre a mentoria. As primeiras que fizemos foi sobre o papel dos professores. Este ano foi mesmo sobre o papel das relações interpares, como no contributo para o bem-estar dos estudantes e para o sucesso. E é muito interessante como isto aparece muito ligado, estou mesmo a terminar, parece muito ligado de que para haver sucesso, o bem-estar é muito importante. E, portanto, estar bem na escola, sentir-se bem na escola, sentir-se integrado na escola, é fundamental para que depois tudo o resto corra bem, designadamente as diferentes disciplinas, o aproveitamento nas diferentes disciplinas. Isto leva-nos também a dizer uma questão: nem sempre os melhores mentores são os melhores alunos. E, portanto, nós, de facto, não há seleção de mentores, porque muito do trabalho da mentoria
está muito para além deste apoio ao estudo, ou do apoio às aulas da unidade curricular. Portanto, têm sido as iniciativas muito diversas. Há também, depois se vocês tiverem mais curiosidade em ver, há um site da Mentoria o Porto, e foram editados, tanto um guia do mentor e um guia do mentorado, que têm aí informações mais detalhadas sobre o próprio programa, para além do próprio site da Mentoria o Porto, ter um conjunto de informações sobre tudo aquilo que se vai fazendo. Ele está completamente acessível, basta pôr no Google Mentoria o Porto, que poderão depois ter essa informação. Pronto, acho que não ultrapassei muito, não? Okay. Muito obrigada.